Ferimentos e perda de sangue são as formas mais comuns de ferimento nas tropas de elite porque elas passam grande parte do tempo em batalha contra soldados inimigos. Existem 3 tipos principais de sangramento que variam em grau de gravidade. O sangramento arterial é o sangue nas artérias que está sob alta pressão. Se uma artéria for cortada, a vítima corre o risco de uma perda fatal de sangue e pode morrer em poucos minutos. O sangue arterial pode ser reconhecido pela sua cor vermelha brilhante e pelo efeito de jato do sangue, que corresponde ao ritmo do bombeamento do coração. O sangramento venoso é mais facilmente controlado do que o sangue arterial e apresenta um tom de vermelho mais escuro. O sangramento capilar é o menos grave. Os capilares são os vasos sanguíneos abertos em pequenos cortes e arranhões. Sangramento intenso. Quando um paciente está sangrando muito, os soldados tomam medidas imediatas para estancá-lo. Se o paciente estiver sangrando pelas veias ou capilares, será aplicada pressão sobre o ponto de sangramento. Mesmo um pequeno sangramento arterial pode ser controlado com pressão local. As tropas usarão qualquer coisa para interromper o fluxo sanguíneo, como uma peça de roupa, por exemplo. No entanto, eles aprendem que é importante tentar garantir que tudo o que usam esteja limpo e estéril. A pressão firme e contínua é então mantida por cerca de 5 a 10 minutos. As tropas usam um curativo para manter a ferida limpa. Sangramento arterial. Este é o tipo de sangramento mais grave. A pressão na artéria principal que alimenta a área lesionada reduzirá ou interromperá o fluxo de sangue. Os pontos do corpo onde uma artéria pode ser facilmente comprimida contra um osso são chamados de pontos de pressão. Os pontos de pressão no corpo humano estão localizados em templo, à frente da orelha, rosto, abaixo dos olhos, lateral da mandíbula, ombro ou braço, cotovelo, parte inferior do braço, antebraço, dobra do cotovelo, mão, na frente do pulso, coxa, a meio caminho entre a virilha e a parte superior do joelho, melhor área para controlar o sangramento na perna, perna inferior, parte superior do joelho, e por último, no pé, frente do tornozelo. Torniquetes. As tropas de elite só os utilizam quando um sangramento grave não pode ser controlado por nenhum outro método. Os torniquetes podem ser colocados apenas na parte superior do braço, logo abaixo da axila, e ao redor da parte superior da coxa. Os soldados de elite usam um pano de pelo menos 5 cm de largura. Eles enrolam um pano em volta do galho e dão meio nó. Uma vara é então colocada sobre o nó e um nó duplo é amarrado sobre ele. O bastão é então torcido para apertar o torniquete até que o sangramento pare. Atenção! O afrouxamento de um torniquete pode causar choque grave e levar à morte. As toxinas acumulam-se no membro ferido e inundam o coração quando são libertadas. Se for aplicado um torniquete, as tropas estão cientes de que o membro poderá eventualmente ser amputado. Efeitos da perda de sangue. 475 ml. Uma pessoa que perde essa quantidade de sangue pode sentir um leve desmaio desde que seus órgãos vitais, como os pulmões e fígado, não sejam afetados. 1 litro. Perder essa quantidade é mais grave e o corpo passa a responder a um desafio mais sério. A pressão arterial da vítima começará a cair. Isso significa que o corpo pode não receber oxigênio suficiente. A pessoa pode ficar muito fraca, pálida e com os pés trêmulos. 1,9 litros. Com tanta perda de sangue, a vítima pode desmaiar. A vítima terá um pulso rápido e fraco. A pele ficará úmida e pálida à medida que o sangue for desviado para os órgãos principais. A vítima pode sentir-se muito doente e com sede. 2,8 litros. Com tanta perda de sangue, a situação torna-se fatal. A vítima provavelmente estará inconsciente. Parada cardíaca e insuficiência respiratória podem ocorrer em breve. Sangramento interno. Isso ocorre após um golpe violento, ossos quebrados ou ferimentos profundos. O sangramento interno é indicado por desmaios, tontura, pele pálida, fria e úmida ao toque, urina vermelha, sangue excretado nas fezes, vômito com sangue e tosse com sangue. Para tratar, um soldado de elite deitará o paciente de costas com as pernas elevadas. O paciente será então mantido aquecido enquanto aguarda o resgate. Ferimentos. Os soldados irrigam as feridas com solução salina estéril ou água limpa. Isso significa que eles lavam derramando ou esguichando, não esfregando. Bandagens borboletas são usadas se a ferida não for muito profunda.
É aqui que o kit médico do soldado é útil, já que a ferida deve ser levemente revestida com uma pomada antibiótica antes de colocar um curativo estéril e um curativo acima. Sangramentos nasais. O sangramento nasal é uma causa simples e comum de perda de sangue, que pode ser causada até mesmo pela batida mais leve. O paciente fica sentado com a cabeça ligeiramente para frente e é instruído a apertar as narinas enquanto respira pela boca. Cheirar é desencorajado porque pode permitir que o sangue seja engolido e provocar vômito. Uma vez estancado o sangramento, o paciente é orientado a não tocar ou esfregar o nariz por várias horas, pois isso pode reiniciar o sangramento. Se o sangramento persistir por mais de 30 minutos, será necessária mais ajuda. Sangramento do ouvido. O sangramento no ouvido deve ser levado muito a sério. Pode ser um sinal de dano cerebral. Isto será indicado por um vazamento de sangue diluído, fino e aquoso. Outras causas incluem tímpano rompido ou algo preso dentro do ouvido. Nesse caso, o sangue terá textura e cor mais regulares. O tratamento do sangramento no ouvido por um soldado começa com a colocação do paciente na posição de recuperação. A orelha que sangra deve estar inclinada para baixo para estimular a drenagem. A orelha deve ser coberta com um curativo leve e estéril. Sangramento pela boca. O sangramento da boca geralmente é causado por um impacto direto na boca, que rompe um lábio, arranca um dente ou danifica as gengivas, ou pela fixação dos dentes no lábio, na gengiva ou na língua através de um impacto na mandíbula. De qualquer forma, o sangramento pode se tornar grave. Se o ferimento for no lábio, um soldado de elite aperta o ferimento entre as pontas dos dedos. Cerca de 10 minutos dessa pressão devem estancar o sangramento. Nenhuma tentativa é feita para enxaguar a boca com água porque isso pode reiniciar o sangramento. Queimaduras. As queimaduras podem ser fatais em uma situação de sobrevivência. Existem 3 tipos de queimaduras. Primeiro grau, que geralmente envolve a primeira camada da pele. Segundo grau, que envolve a segunda camada da pele. Essas queimaduras ficam muito vermelhas, produzem bolhas e são intensamente dolorosas por até 48 horas. Há perda de líquidos e risco de infecção. Terceiro grau, que destrói as 2 primeiras camadas da pele e danifica os tecidos mais profundos. Há perda grave de líquidos e risco de infecção. A área queimada geralmente é preta e a vítima sentirá muita dor. As tropas farão com que alguém que sofre queimaduras beba muita água. As forças de elite também estão sempre preparadas para tratar vítimas de queimaduras por choque. As unidades militares têm de lidar com explosivos e munições, que podem causar queimaduras horríveis. Veja como a elite do Canadá lida com isso. Lave imediatamente a queimadura com água fria. Eles lavam com água oxigenada, seguida de uma leve camada de iodo. Depois eles cobrem com uma pomada antibiótica. Cobrem com curativo estéril, mas não usam curativo hermético. Eles removem o curativo todos os dias e esfregam levemente a ferida com gás estéril e água oxigenada. Todo o tecido morto branco e amarelo é removido todos os dias. Repete o processo de limpeza e curativo. Ficamos por aqui. E lembre-se, esteja sempre preparado.